BPM Studio é uma funcionalidade do Fusion que permite a modelagem ou desenho dos processos de negócio, tanto para fins de documentação quanto para automação. Para modelar um novo processo, vamos acessar Processos, Configurar, Gerenciar modelos de processos. Em Adicionar modelo, vamos escolher a opção Criar novo modelo. Então, o BPM Studio será aberto em uma nova aba. À direita da tela estará o painel de propriedades. Nele são exibidas as propriedades específicas do processo e de cada componente. As configurações irão variar de acordo com o componente que está selecionado. Nas configurações do processo, por exemplo, é possível colocar informações como código, título, descrição, o tipo do processo, se ele é do tipo usuário, sistema ou aprovação, bem como se esse processo é executável ou não. Ao clicar na opção executável, outras configurações do processo também ficam disponíveis. Ao lado esquerdo, teremos os componentes do BPM Studio. Esses componentes são baseados na notação BPMN. Os componentes disponíveis no Fusion são: a raia é nela onde são definidos os participantes do processo, ou seja, os usuários que irão executar as tarefas. A atividade, o componente de atividade, representa as ações a serem executadas no processo. As atividades podem ser executadas por pessoas ou via sistema. Os tipos de atividade são usuário, manual, envio e script. Subprocesso. É possível chamar um processo externo ao atual. Decisão. A decisão influencia diretamente no fluxo do processo e em como será o seu percurso. A decisão pode ser de 3 tipos: exclusiva, inclusiva e paralela. Fluxo de sequência. Os fluxos indicam as rotas que o processo irá seguir, possibilitando a criação de regras de negócio para induzir por onde a solicitação vai passar e quais tarefas devem ser executadas. Um fluxo de sequência pode ser do tipo normal, se não, ou condicional. Temporizador. Permite definir uma data para executar uma ação na atividade, que pode ser retornar para o pool, notificar gestor, avançar atividade ou notificar usuário. Início. É ele que identificará onde o processo será iniciado. Fim. Ele possui a função de identificar em quais pontos o processo será finalizado. Anotação. Tem a funcionalidade de adicionar observações no ambiente de modelagem. E agrupador tem a funcionalidade de agrupar atividades e demais componentes na área de modelagem. Para utilizar um componente, clique sobre ele e arraste até a posição desejada na área de modelagem. Além de poder incluir os componentes do processo arrastando a partir do painel, os próprios componentes que foram adicionados possuem botões de atalho para tornar a modelagem mais fácil. Ao clicar no componente, serão exibidos os botões de atalho. Abaixo do componente ficará um ícone de configuração. Esse atalho serve para que possamos escolher qual será o tipo daquele componente. Por exemplo, como estamos utilizando uma atividade, podemos escolher por aqui qual o tipo de atividade que gostaríamos de configurar. Se é uma atividade de usuário, manual, de envio ou de script. Ao lado direito do componente, também é possível escolher atalhos. É possível, por meio desses atalhos, criar uma anotação, uma atividade, um evento de fim, uma decisão e um fluxo de sequência. Note que ao escolher qualquer uma das opções, o Fusion adiciona automaticamente na modelagem, junto com o fluxo de sequência. No menu superior, é possível verificar ferramentas que auxiliam na modelagem e na implementação do processo. Nele, são encontradas as funções que operam no processo como um todo. Agora, iremos acessar um processo já modelado para que possamos verificar quais as funcionalidades que poderão ser utilizadas que pertencem ao menu superior. Algumas opções disponíveis são: salvar. Serve para que sua modelagem seja salva. Com isso, é possível fechar o navegador onde está sendo criada a modelagem sem perder suas atualizações. Se o processo modelado for novo, antes de salvá-lo, é preciso que sejam preenchidos o código e o título. Clique em Validar para verificar e validar a modelagem do processo. Se a modelagem estiver incorreta, será exibido um X indicando o erro.
Se estiver tudo correto, será exibida essa mensagem de validação. Em liberar, será possível liberar a versão ativa do processo. Para liberar versões, é preciso que antes o processo seja validado para então ele ser executado. O processo não pode ser liberado se houverem inconsistências. Em controle de versão, é possível escolher qual o tipo de versão que está sendo criada. Selecione versão nova para criar uma nova versão do processo. Selecione nova revisão para criar uma revisão de uma versão do processo. E selecione manter versão para manter a versão existente apesar das alterações. Então todos os processos, mesmo os que já estão em execução, sofrerão essa alteração. Em descrição, é possível descrever o que foi criado ou alterado, para que possa ser visualizado no histórico do processo. A opção Editar serve para realizar edições no modelo de processo. Entre as possibilidades estão desfazer a última modificação, refazer a modificação desfeita, restaurar a versão ativa do processo, ou seja, descartar todas as modificações realizadas após a última liberação do modelo de processo, recortar para que o componente selecionado seja retirado da modelagem, mas que aguarde na área de transferência para que mais tarde seja colado, copiar para que o componente selecionado seja copiado e que aguarde na área de transferência, colar para que o componente que aguarda na área de transferência seja transferido para a área de modelagem e excluir para que o componente seja retirado da área de modelagem. Em Organizar, selecione ícones do processo que deseja modificar. E em Organizar, selecione uma das opções. Entre as opções de organização estão trazer para frente, avançar, recuar, enviar para trás, alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, alinhar à base, centralizar, alinhar ao topo, alinhar igualmente, agrupar e desagrupar. Clique em Aumentar para aumentar o zoom da modelagem, em Diminuir para diminuir o zoom da modelagem, em Original para que todos os componentes sejam exibidos em tela no formato original, e em Ajustar para que todos os componentes sejam exibidos em tela no melhor formato possível. Selecione Expandir para que a modelagem seja exibida em tela cheia. Para sair do modo tela cheia, clique ESC. Em BTMN, é possível importar e exportar apenas o desenho do processo, podendo modificar suas configurações no momento da importação em outro ambiente. Clique em Histórico para visualizar versões anteriores do seu processo. Ao clicar nas lupas das versões anteriores, é possível visualizar a respectiva modelagem. Selecione Processo para visualizar na lateral esquerda as propriedades do modelo de processo, ao invés de visualizar as propriedades de algum componente. Por exemplo, caso clique no componente da atividade, serão mostradas as propriedades da atividade. Caso queira voltar a ver as propriedades do processo, basta clicar em Processo. As propriedades extras podem ser utilizadas a fim de auxiliar na documentação dos modelos de processo, servindo como um complemento sobre os elementos do processo ou do processo como um todo, que estão além das propriedades padrões dos componentes em questão. Essa propriedade extra será exibida na documentação do processo quando ele for exportado, colaborando com a rotina do usuário ao compreender o objetivo da atividade ou como preencher aquele determinado campo da atividade. Em novo campo, abrirá a configuração da propriedade extra, que pode ser aplicada em qualquer componente do processo, ou no processo como um todo. Insira as informações requeridas para adicionar uma nova propriedade. Em Nome, insira um nome para a propriedade extra. Em Tipo de campo, escolha qual o tipo de campo que será preenchido. Em Obrigatório, informe se esse preenchimento dessa propriedade será obrigatório sim ou não. Aplicará, identifique em quais componentes essa regra será adicionada. Ao finalizar, clique em Salvar. Adicionada uma nova propriedade extra, ela ficará disponível no menu lateral em Propriedades Extras. Por fim, ao centro da tela estará a área de modelagem. Nesta área é desenhado o processo, ou seja, é para ela que os componentes são arrastados e interligados para formar o processo. Após realizar a modelagem do processo, basta liberar e seu processo terá sido salvo e poderá ser iniciado.